mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e vamos para mais um Reflexões. E hoje eu tenho o prazer de fornecer para vocês uma dica fantástica, um livro fantástico, que é este aqui: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, com ensinamentos muito importantes para lidar com o ser humano. Ensinamentos que, creio eu, deveriam ser muito mais até passados na nossa infância, pelos educadores, pelos nossos pais principalmente, mas infelizmente não são. E veio Dale Carnegie para nos salvar dessa falha, mas que traz com muita maestria esse conceito, né? E vamos lá então. Primeira coisa, se você está em dúvida de comprar, não tenha. Vai ser um dos melhores livros que você vai ler, sem sombra de dúvida, na sua vida, e que você vai ter que reler várias vezes. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu acho muito importante é explicar também como eu li esse livro e como você deve ler. Mas, olha que legal, esse livro, primeira coisa, você tem que ter um objetivo, tá? E o objetivo, que eu acredito ser o mais benéfico, né, é aprender a lidar melhor com as pessoas. Aprender a lidar melhor com as pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque tem vezes que a gente foca tanto nessa parte de influenciar, que a gente fala, não, isso aí não, se não for pra convencer as pessoas, eu não quero. Mas o que é o ponto? O ponto é que ele ensina você a lidar melhor com o ser humano e, consequentemente, você consegue influenciar as pessoas. Por isso, justamente, o nome Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando você influencia um amigo, você tem muito mais poder, né? Então vamos lá. Primeira coisa é que esse livro é separado em 4 partes. Eu até anotei aqui para ficar mais fácil, mas vamos lá, ó. Parte 1, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Vamos lá, ó. Primeira coisa, eu já tô indo direto pro conteúdo do livro, né? Uma coisa que eu indico muito que você leia. A primeira coisa é prefácio, rumo certo, isso aí não precisa não, na minha concepção, né? Mas ó, como e por que este livro foi escrito? Por que é tão importante você ler isso aí? Porque é o seguinte: primeiro, o próprio Dale Carnegie que escreveu, e ele deixa muito claro por que ele escreveu. E é legal que ele deixa claro o porquê dele e vai se conectar com um engano que provavelmente você está cometendo, que eu cometi e que o próprio Dale Carnegie cometeu, que é sobre entender como lidar com o ser humano. Muitas vezes aquele ponto da argumentação que eu falo tanto nos vídeos e que não funciona, que gera muito mais briga, discussão, inimizade do que qualquer outra coisa, ele deixa bem claro que na própria experiência dele, ele sentiu isso. Tanto que ele, uma vez, teve a ideia de criar um livro sobre argumentação e, segundo ele mesmo tem vergonha de ter tido essa ideia. Porque ele compreendeu que a argumentação é uma das piores ferramentas e por isso ele escreveu esse livro quando ele viu que, na verdade, não tinha nenhuma outra solução para ele lidar melhor com o ser humano, para ele ter melhores relacionamentos, para ele ter melhores resultados. E é muito isso, né? A gente não entende que lidar com o ser humano é um investimento que nós fazemos. É um investimento que nós fazemos e que vai dar tudo o que a gente precisa. Porque tudo envolve outro ser humano. Tudo. Socialmente, amorosamente, profissionalmente, tudo envolve outro ser humano. Então vamos lá, ó. A segunda parte que você deve ler é 9 sugestões para obter o máximo de proveito deste livro. São ótimas dicas, ótimas sugestões. É melhor você ler para você entender o que mais se aplica ao seu estilo de estudo, tá ok? Mas não se prenda tanto. Ou seja, não torne muitas vezes um exercício tão cansativo que te desestimule a ler. Isso é muito importante, tá bom? Tem vezes que, por exemplo, você está começando a ler e para você isso já é um compromisso grande. Você não lê e aí você, comprou esse livro, quer começar e tal, e aí você pega 9 sugestões, aí se torna mais cansativo ainda, pode ser que não seja benéfico. Então avalie se é bom ou não para você essas 9 sugestões. Não se prenda, porque se você não as aplicar, não quer dizer que você não vai aprender. O que na verdade importa mais é você adaptar o seu estilo de leitura para o que você busca, beleza? Então, voltando para a parte do livro, são 4 partes. Olha, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Aí como que é disposto, que é uma coisa que eu falo também, o livro, né? É muito importante você dar uma folheada para você sentir a estrutura, como eu disse no vídeo anterior, da Armas da Persuasão. Você entende a estrutura, entende o que mais te interessa, primeiramente, tá? Principalmente que é um livro que não necessariamente os princípios se conectam com os outros a ponto de você ler o princípio 10 e não entender o princípio 1, por exemplo. Então, vá direto na dor que você mais quer. Primeira dica. Segunda dica, ó. Ele, por exemplo, na parte 1, o primeiro capítulo é: Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Esse é o título do capítulo. E aí ele vai te contar várias histórias até chegar na conclusão das histórias. Então, até pegando aqui, por exemplo, qual que é a conclusão deste, né? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Vamos lá pro princípio que ele diz, ó. No final, explicou tudo, aí no final ele chega no princípio que, ó, não critique, não condene, não se queixe, tá? Então, esse é o princípio. Mas olha que legal. Cada
Cada capítulo tem um princípio. O princípio não é o nome do capítulo. Isso eu acho interessante, porque desperta mais curiosidade para você ler. Porém, se você preferir, leia o princípio, tente entender por conta própria o que você entende do princípio, tá? Não assim o que o autor entende, não, o que você entende pelo princípio e depois leia. O legal é que pode ter 15 páginas o capítulo, né? Mas é relacionado a um princípio. Então são 10 histórias que vão, por exemplo, te dar muita compreensão sobre aquele princípio de forma prática, tá? Que ele tem história dos alunos dele, tem histórias dele, tem história de grandes mestres de comunicação, como Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Benjamin Disraeli, sabe? São mestres na arte da comunicação. Então é muito importante que você entenda se você prefere ler o princípio antes e depois as histórias, que pode ser interessante você entender como você entendeu, entender o que você pensa disso e depois entender o que o autor pensa para você mesclar e chegar numa conclusão mais aprimorada para você aplicar, tá bom? Então, essa é uma dica que eu te dou, certo? Após cada parte, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ele tem um resumo de todos os princípios, então é bem interessante também você dar uma olhada, voltar para a parte dos resumos, escrever no livro e com certeza, você sublinhar as partes mais importantes para você, tá bom? Então é um livro fantástico, não vou ficar dando spoiler dele aqui não, mas vamos lá, algumas dicas de leitura que eu posso te dar, tá? A primeira coisa é o seguinte, aqui ele vai abordar conceitos fantásticos de como lidar com pessoas e conceitos muitas vezes simples de se entender, mas não necessariamente simples de se aplicar. Então, primeira coisa, leia as histórias que ele te dá, certo? Segunda coisa, esse livro você vai ter que ler e reler, como se fosse uma Bíblia, tá? Terceira coisa, não vai funcionar com todo mundo, entenda isso. Tem vezes que as pessoas, por exemplo, pegam uma estratégia, querendo ou não, ele tá te dando princípios que vão se formular em estratégias. Vamos supor, sorria, né? Tem um capítulo que ele vai falar exatamente sobre isso. Sorria mais. E aí você vai lá sorrir pra pessoa, a pessoa é antipática com você. Aí você pensa, pô, não funciona, se desestimula e não aplica o resto. Ó, entenda uma coisa, a maioria das pessoas são honestas, mas isso não quer dizer que todas são. Então o que eu quero dizer com isso? Não se desestimule pela minoria que é desonesta, e sim pela maioria que é honesta. É claro que isso não se aplica ao sorria, porque uma pessoa que não sorri pra você não é uma pessoa desonesta necessariamente, e inclusive uma pessoa que sorri pra você também não é uma pessoa honesta necessariamente. Mas o que eu quero dizer é que quando muitas vezes a gente está aprendendo e a situação vai contra o resultado que a gente espera, nós nos desestimulamos e paramos de aplicar. A gente pensa que ser uma boa pessoa não vale a pena, tá? E esse livro, ele é muito mais sobre você ser uma boa pessoa do que você ser uma pessoa influenciadora, persuasiva, e tudo mais. Só que é legal que isso de ser uma boa pessoa se traduz em ser uma pessoa influenciadora, uma pessoa persuasiva. Então, é inclusive uma desmistificação do que significa influenciar pessoas, do que significa persuadir pessoas, que muitas vezes as pessoas levam para um lado um pouco mais maquiavélico, um pouco mais diabólico, né? E esse livro ele vai, assim, destruir, na minha concepção, esse conceito e vai te mostrar estratégias práticas de como você aplicar. Esse livro aqui tem uma leitura absurdamente agradável. Eu acredito que você consiga ler, se você, mesmo um leitor inexperiente, consegue ler esse livro em uma semana, se pegar para ler ele realmente. Última dica que eu daria de leitura desse livro, e que inclusive é uma das sugestões do próprio autor, tenha um diário, pegue esse diário e aplique não só o que você leu, mas o que você colheu de resultados empíricos. Mescle e crie os seus princípios. Meu Deus, Thiago, que difícil. Não. Talvez você vá ver aqui pontos que você possa falar, poxa, isso parece ser mágico demais ou simples demais. Só que aí, ao invés de você duvidar, aplica. A partir do momento que você aplicar, tente entender a sua compreensão daquela lei. Porque talvez, pode ser que realmente os exemplos que ele usou não te tragam exata clareza sobre como você vai aplicar na sua realidade. Por isso você precisa aplicar o que ele diz. E aí você vai ajustando as suas interações. Então entenda que as suas interações são nada mais do que treinos. Ler e entender não te faz uma pessoa influenciadora ou persuasiva. Na verdade, uma pessoa que treina, aplica, ajusta, treina, aplica, ajusta. Essa sim vai se tornar uma pessoa mestre na persuasão, mestre em influenciar pessoas e principalmente mestre em fazer amigos, tá bom? Que é o principal objetivo deste livro. E ele vai te trazer como lidar melhor com pessoas, aqui ó, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você,
como conquistar as pessoas a pensarem a seu modo, você vai ver que isso é muito possível, e táticas de liderança práticas para você também que está em cargo de uma empresa ou não, uma pessoa que é pai de família também tem, por exemplo, a sua cargo de liderança ali com aquela família, tá bom? Então eu espero que você goste, como eu sempre também deixo já o link aqui para você fazer a compra do livro, tá certo? O link tá aqui embaixo, que é na Amazon, para mim sempre o melhor preço e a melhor entrega. Claro, deixe seu comentário me dizendo se você gostou do vídeo ou não. Espero muito que você não só leia esse livro, mas que a gente possa conversar já já sobre esse livro, sobre os conceitos e evoluir cada vez mais como seres humanos. Tá certo? Grande abraço, mais persuasão, mais controle e até o próximo vídeo.